tá? E o que eu fiz? Neste mês que passou, agora de agosto, qual foi meu planejamento? A primeira semana eu falei do meu Expert de Elite, que é o meu grupo mais avançado, ele custa R$30 mil, e lá dentro eles sabem as melhores estratégias, inclusive são estratégias que a gente não passa para ninguém devido a algumas situações que aconteceram aí, né, de cópia. Aí fica só entre nós, né? A gente tem inclusive um contrato para que essas informações não passem, né? Tanto minha para eles, quanto às vezes eles trazem insights, eles são feras, né? Trazem muitos insights ali dentro e a gente não pode ficar repassando isso, ok? Então esse é o meu grupo, o grupo avançado, então eu falei deles durante a primeira semana. E o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu vou trazer para isso aqui é estratégia também, tá, gente? Como é que eu fiz para falar, para gerar valor? Porque no final eu fui vender a minha formação de expert, que ela saiu de R$2 mil para R$4 mil. Mas como eu gerei valor o suficiente para que as pessoas pudessem entender que precisavam da formação? Eu fui gerando valor desde o primeiro dia de agosto, que foi na primeira semana que eu comecei a falar dos Expert de Elite. Já naquela primeira semana, eu vendi umas 3 ou 4, acho que foram 4 vagas dos Expert de Elite, tá? Só eu fazendo o quê? Só eu mostrando o tema sexy da aula. Anote isso aí, mostrar o tema sexy da aula. O que é mostrar o tema sexy da aula? É mostrar, escrever um tema de aula que vocês vão se interessar. Então, por exemplo, se eu chegar e colocar assim, nessa aula de hoje, só nessa aula de hoje, 5 estratégias de stories, ou 5 tipos de conteúdos para stories. É sexy? Comenta aí pra mim. Vamos lá, vamos interagir aqui. É sexy ou não é? Quero saber de vocês. Se eu tivesse chegado e falado assim, só assim, 5 tipos de conteúdo para stories. 5 estratégias de conteúdos para stories. Só isso. Comenta que eu quero saber de vocês. Não, a Carol já falou. Maravilhosa. Sinceramente, não. Achei sensacional. Sinceramente, não. Gostei. É isso aí. Não é. Mas agora, se eu chego para vocês e eu falo assim, 5 estratégias que me fizeram faturar mais de 5 estratégias para stories que me fizeram faturar mais de 40 mil em um dia. Cara, isso é sexy. Por quê? Porque vocês vão ficar assim, caraca, as 5 estratégias que Thalita fez para 40 mil em um dia, pô, caramba. E aí eu ainda falei assim, que você não precisa usar narrativa nos stories, porque todo mundo que vai falar de venda nos stories vai falar de narrativa, vai enfiar a narrativa em você. E às vezes você já tá com tanta coisa e fica com dificuldade de criar narrativa e você não tá fazendo o básico. O básico é só mostrar o nome sexy da aula que você vai dar. O nome sexy. Por exemplo, o que eu fiz? Eu falei sobre os pilares da mentoria e os pilares do Expert de Elite, que eu falei, olha, gente, é implantação de time comercial. O pessoal já ficou assim, como assim implantação de time comercial? Eu quero saber. Eu mostrei o Lucas dando aula da implantação do time comercial. Eu falei que a gente tinha agora a Sayan para ter plantão de implementação de time comercial, que é o que a galera tava pirando para saber sobre isso, de como que eu faço para levar as pessoas sempre para o próximo passo, ter uma equipe para fazer isso. Então, ou seja, eu trouxe assuntos de forma sexy e envolvente, o que as pessoas queriam saber, entende? Ainda falei que eles são eles que têm acesso às minhas estratégias, eles sabem tudo que eu vou fazer. Inclusive, uma estratégia que a gente vai fazer na próxima semana, eles já sabem. Inclusive, a estratégia que eu comentei hoje, eu já vou mandar um áudio para eles sobre isso. Então, eu envolvi as pessoas nos stories falando sobre isso. Eu dei print nas aulas. Então, por exemplo, aqui, ó, eles têm aqui, ó, o Expert de Elite, aqui, sabe, na descrição do grupo, eu mostrei a agenda. Eu dei print na agenda e postei nos stories. A agenda que ia ter
das aulas, eu botei assim, como fechar auto-ticket, estratégias avançadas de funil de venda, plantão comercial, que é uma coisa que as pessoas querem. Então, eu fui falando sobre isso nos stories. Gente, comenta aqui. Tem alguma coisa demais? Eu fiz pirueta, fiz dancinha, botei batom vermelho para isso? Não. Não tem nada demais. É o básico que vocês não estão fazendo. E eu fui lá e fiz. A primeira semana, anota aí, ancoragem. Eu comecei a falar do meu produto mais caro. Gerei desejo. Falando de quê? Falando do meu evento, do evento presencial que eu faço. Mostrei para eles, botei os vídeos que a gente tinha feito, foto, eu ter aparecido no jornal, eu ter aparecido na revista. Simples. Simples, simples, simples. Caroline, quem não tem resultado? Carol, aqui a gente está falando para expert, que os experts ele tem um determinado conhecimento e experiência, e essa experiência é passada para outras pessoas, entendeu? Então, aqui eu falo para expert, pessoas que têm um determinado conhecimento, e esse conhecimento você ensina, você presta serviço para outras pessoas, ok? Beleza? Aqui é para isso. Beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, é o seguinte. O que eu fiz? Então, eu gerei valor, tá? Thalita, não fiz evento ainda. Não precisa. Eu falei sobre mostrar o nome sexy das aulas. Eu falei sobre falar a diferença entre um e outro. Por exemplo, beleza, aí eu falei os pilares, né? Anota aí. Porque às vezes você quer vender uma consultoria, você quer vender a tua mentoria, mas você não fala dos pilares da tua mentoria, você não mostra. E quais são os pilares do expert de elite? Aí eu falei, né? Time comercial, influência, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei os 5 pilares que nós temos e mostrei a diferença entre eles, ok?